Olá, hoje a gente vai mergulhar nas ideias bem provocativas do Dr. Joe Dispenza, do livro Cure-se a Si Próprio. A fonte principal é esse livro mesmo, que explora essa capacidade surpreendente que a nossa mente teria de influenciar o corpo. Exato. O foco aqui é tentar entender como é que os pensamentos, as crenças, as emoções podem, sim, de verdade impactar nossa saúde física, sabe? Sim, o ponto central que ele traz é que nós temos ferramentas biológicas, neurológicas mesmo, para causar mudanças físicas bem notáveis. Às vezes de jeitos que desafiam o que a gente pensa como lógico na medicina, né? A ideia é que o tal efeito placebo pode ser mais do que sorte, pode ser algo nosso. Nossa, e para começar, o livro já traz umas histórias muito fortes, né? Sim. Tipo, tem o caso do Sam Londe. Ele tinha um diagnóstico de câncer terminal, mas parece que ele morreu não tanto pela doença em si. É o que se sugere, né? Mas porque todo mundo e ele mesmo acreditava que não tinha mais jeito, que ele ia morrer. É impressionante o poder da crença aí. E tem outro, o Fred Mason, ele teve sintomas pesados, tipo de overdose mesmo. Só que tomando pílulas de açúcar. Ele achava que eram antidepressivos super fortes. Pois é, esses exemplos eles mostram demais o peso da expectativa, da crença. Total. E não é só em doença grave, não. Tem um estudo que ele cita com camareiras de hotel, que é muito claro. Ah, eu lembro desse. Um grupo foi informado que o trabalho delas, o esforço físico diário, já contava como um ótimo exercício. O outro grupo não recebeu essa informação. Certo. E o resultado? O grupo que foi informado teve melhorias reais na saúde. Perderam peso, pressão arterial baixou. E isso sem mudar nada na rotina. Só a percepção sobre o que elas já faziam. Gente, isso é fascinante. Só a informação mudou a fisiologia delas. Mas tá, como que isso funcionaria? O livro entra bastante na neurociência para explicar, né? Diz que a gente opera conscientemente só com 5% da mente. É bem pouco, né? Muito pouco. Os outros 95% seriam, então, programas subconscientes, tipo hábitos, reações emocionais que rodam meio no automático. Exato. E o mais interessante que ele coloca é que esses pensamentos e sentimentos repetidos, eles podem literalmente moldar o cérebro. A tal da neuroplasticidade. Isso, a neuroplasticidade. O cérebro se reorganiza e podem até sinalizar para os nossos genes quais ativar, quais silenciar, que é o campo da epigenética. Uau! Epigenética, então o nosso comportamento afetando os genes? Basicamente sim, como comportamentos e um ambiente influenciam a expressão gênica. E o condicionamento é a chave de tudo isso. Condicionamento. Pensamentos geram sentimentos que aí geram mais pensamentos naquele mesmo padrão. Vira um ciclo. E o corpo pode ficar, quimicamente falando, viciado em certos estados emocionais. Ele busca situações para sentir aquilo de novo. Nossa, viciado? Isso parece pesado? Quer dizer, se o corpo está viciado nesse estado, fica muito difícil mudar só com a força de vontade, né? Como quebrar esse ciclo? É um desafio, sem dúvida. A proposta do Dispenza é que para ter mudança profunda, a gente precisa ir além da mente analítica, tem que acessar esse sistema operacional subconsciente. E como faz isso? Bom, aí entra a meditação, que ele enfatiza bastante. Ela funcionaria de um jeito parecido com a hipnose, sabe? Aumentando o que se chama de sugestionabilidade. Sugestionabilidade. Tipo, ficar mais aberto a novas ideias. Exatamente. A aceitar novas informações, novas intenções, sem aquele filtro crítico da mente consciente o tempo todo. Faz sentido. Lembrei do caso que ele conta do Ivan Santiago. Sob hipnose, o cara aguentou a água quase congelando. Sim. Sem tremer, sem ficar pálido. É um exemplo extremo, né? Mas mostra esse potencial incrível da mente sobre o corpo quando o subconsciente é direcionado. Tá. E o ponto principal, o pulo do gato, segundo essa visão, é que a gente não precisaria necessariamente de um estímulo externo, tipo a pílula de açúcar, para ativar essa capacidade. Ah, entendi. A ideia é que podemos gerar esse mesmo efeito placebo, só que internamente, mudando o nosso estado de ser, com intenção focada e emoções elevadas. A gente seria o nosso próprio placebo. Basicamente isso.
a gente se torna o próprio placebo. Então, resumindo um pouco essas explorações das ideias do Dispenza, o que fica bem claro é essa conexão muito forte que ele sugere entre o nosso mundo interior, pensamentos, foco, emoções e a nossa realidade física, a nossa saúde. Exatamente. As histórias que ele conta, os estudos como o das camareiras, os relatos de remissão de doenças que ele documenta, tudo isso aponta para uma mente que não é só uma espectadora passiva, sabe? Ela participa ativamente. Ela é uma participante ativa na criação da nossa própria biologia. E isso, claro, deixa uma pergunta no ar, né? Se a mente tem tanto poder assim sobre o corpo, até onde a gente pode aprender a direcionar isso conscientemente? Pois é. Não só para ter mais saúde, mas talvez para todo o nosso potencial como ser humano. Fica aí a reflexão.